Fala galera, beleza? LF aqui com vocês nessa playlist de resoluções no nosso canal, resoluções da prova do Enem de 2023, as questõezinhas de química. Então essa playlist é para resoluções das questões em aproximadamente um minuto e meio após a leitura de cada questão, obviamente. Tá? Então o nosso canalzinho aqui, LF Resolve, Química com LF. Então tem outros vídeos também, não só resoluções de questões do Enem, da UERJ, também temos questões da FUVEST. Vamos ter playlist de questões do IME, do ITA, então vários vestibulares, várias provas aí pelo Brasil afora. Beleza? Mas antes de resolvermos a próxima questão, a questão 110 da prova de 2023, faça sua inscrição no nosso canal, deixe seu like, mandem sugestões, comentários, qualquer prova que você tenha dificuldade, qualquer assunto relacionado à química, manda para o LF, que o LF mata no peito e sai jogando para vocês, beleza? Então depois da vinheta, vem comigo, vamos resolver a questãozinha 110 da prova de 2023. Valeu? Até daqui a pouco. Vem comigo. Então, galerinha, tá aqui a questãozinha 110, uma questão que eu considero boa, uma questão legal para a gente resolver. Depois da leitura da questão, a gente leva mais ou menos um minuto e meio para a sua resolução. Então, quem puder já dar um pause aí, dar uma pausa no vídeo, ler a questão, a gente vai ler aqui rapidamente, né? Isso aqui, essa questão é uma questão de estequiometria envolvendo, se você não percebeu, essa questão ela envolve reagente em excesso, a gente vai resolver nesse raciocínio, com um raciocínio de reagente em excesso, beleza? Por que eu digo que essa reação é uma questão de reagente em excesso? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo solução de nitrato de mercúrio 1, famoso mercuroso, que não foram utilizados em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio 1, nitrato mercuroso, dissolvidos em água. Temendo a toxidez do mercúrio e sabendo que o HgCl2, que é o cloreto mercuroso, também conhecido vulgarmente como calomelano, tem solubilidade muito baixa. O assistente optou por retirar o mercúrio da solução precipitando cloreto. Então, conforme ele vai fazer a reação. Então, olha só que interessante. Ó. 1 mol de nitrato de mercúrio 1 reage com 2 mols de cloreto de sódio. Beleza? Então, ele bota numa tabelinha aqui as massas de cloreto de sódio que ele foi adicionando, né, para ir formando, né, o sal insolúvel, que é o sal chamado de calomelano cloreto mercuroso. Então, o produto obtido em cada experimento foi filtrado para pesado, e aí ele dá as massas aqui, né, do nitrato de mercúrio, do cloreto de sódio e do cloreto mercuroso. Beleza? Aí vamos lá. Qual foi o gráfico obtido pelo assistente em laboratório? Vamos lá, para outra página que a gente vai ver aqui os gráficos. Ó, vamos lembrar que a massa de nitrato de mercúrio que ele tinha nos frascos era de 5,25 gramas. Bom, ele mostrou para a gente aqui na questão anteriormente que a massa molar do nitrato mercuroso é de 525 gramas por mol. O que eu vou fazer com isso? Ó, 525 gramas para cada mol de nitrato de mercúrio, né? Mercúrio 1, nitrato mercuroso. Então, vou botar aqui, ó, nitrato mercuroso. Bom, para cada mol dele, né, que a gente vai ter aqui, a gente tem, vou botar aqui, ó, para cada mol desse camarada, a gente tem 525 gramas. Quantos mols a gente vai ter quando nós tivermos 5,25, que é a massa do frasco? Então, essa massa do frasco, daqui para cá, a gente divide por 100, né? A massa do frasco em mol é igual a 0,01 mol. Mas aí você vai perguntar, LF, por que você está passando para mol? Porque eu quero ver o seguinte, na tabela ele foi adicionando quantidades de cloreto de sódio. Em algum momento pode acontecer do cloreto de sódio entrar em excesso. É isso que eu vou verificar. O que eu vou verificar? Qual é a massa de cloreto de sódio que atingiu o excesso e se é que esse excesso vai ser atingido. Porque quando eu olho para o gráfico, ó, nesse caso aqui, ó, da letra C e da letra E, as massas estão aumentando. Já nos outros gráficos, houve uma estagnação, o que significa que, independentemente da quantidade de cloreto adicionado, cloreto de sódio, não vai aumentar a massa de cloreto mercuroso no precipitado, né, na forma precipitada.
Por quê? Porque vou chegar a um ponto em que todo o mercúrio já foi precipitado na forma de cloreto. E esse ponto é o que a gente chama de o ponto de excesso do cloreto de sódio. Então, se eu descobrir esse ponto de excesso do cloreto de sódio, eu vou saber em que momento eu atinjo e se é que eu vou atingir esse patamar aqui. Ó. Aqui no gráfico da letra A, ele diz que é 0,6. No gráfico da letra B, ele diz que é um pouquinho antes de 1,2, né? No gráfico da letra B. Na letra D, ele diz que é um pouquinho antes também de 1,2, né? E aqui, na letra E, ele não tem, assim como na letra C, ele não atinge esse momento. Beleza? Então, a gente vai trabalhar justamente com isso, tá? Então, a gente vai ver em que momento a gente tem lá o nosso cloreto de sódio, né? Sendo o cloreto de sódio que vai atingir o limite da minha precipitação com o mercúrio. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente viu na reação que 1 mol do nitrato mercuroso, ele reage com 2 mols de quem? De cloreto de sódio. Quanto eu tenho de nitrato mercuroso na solução? Eu já achei em mols, por isso que eu passei para mol. Então, qual é o limite? Qual é a quantidade máxima que eu preciso de cloreto de sódio, né, para reagir com todo esse 0,1 mol? Então, se eu adicionar essa massa, esse número de mols aqui, ó, 0,02 mol de cloreto de sódio, eu precipito todo o mercúrio. Isso aqui corresponde em quanto em massa? Vamos lá. 1 mol de cloreto de sódio tem 58 gramas. 0,02 mol de cloreto de sódio vai me dar a massa limite. Então, a minha massa limite vai ser igual a 0,2 vezes 58, que dá algo em torno de 1,16 gramas. O que significa isso? A partir de 1,16, eu não tenho mais aumento de massa de cloreto mercuroso. Ou seja, agora eu fico com duas opções. Ó, aqui vai embora. Então, se eu achei uma massa limite, esse gráfico e esse gráfico também vão embora. Então, eu só vou ficar com os dois gráficos que me dão massa limite, que é a letra B e a letra E. E a letra D, desculpe, letra B e letra D. Então, agora, qual a opção que eu vou marcar? Ó, se eu não adiciono nada de cloreto, qual é a massa de cloreto mercuroso obtida? Nenhuma. Nesse gráfico aqui, ele me disse que se eu não adicionar nada de cloreto, eu já tenho uma massa de cloreto mercuroso. Então, esse gráfico também está fora. Logo, a minha opção é a letra B. Então, vejam, eu apenas calculei a massa limite do cloreto de sódio para que ele precipite todo o mercúrio da solução. Achei isso, fiz uma análise dos gráficos e encontrei a resposta correta. Beleza? Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da resolução. Qualquer dúvida, mande os seus comentários. E aí a gente tira a dúvida de vocês, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo. Vamos resolver as questões da prova de 2023 nessa playlist aqui, beleza? Um abraço, beijo, fui!